Criança, pra mim, era difícil. Eu tentava me esconder, tentava não ir, mas minha mãe obrigava a gente a ir. E aí, quando minha mãe morreu, eu tinha 20 anos, eu fiquei um tempo afastada da religião e depois eu volto. E pra mim foi fundamental, porque aí eu retomo esse lugar que o racismo me tirou. Porque se não tivesse tanta violência contra as religiões de matriz africana, eu teria me sentido pertencida desde criança. Eu neguei durante muito tempo. Por causa do racismo. Por causa do racismo, porque era tipo coisa do diabo e tal, era uma coisa horrorosa. Eu fui criança na década de 80, 90. Mas quando eu retomo, nos anos 2000, foi fundamental para mim, assim, porque a religião, o candomblé, né, a gente fala dos deuses, que são os orixás, que é uma mitologia. E aí eu penso, na faculdade de filosofia, eu estudei mitologia grega. Por que uma a gente estuda e a outra a gente demoniza? Por que a gente demoniza a mitologia iorubá? Se você olhar muitos deuses do panteão iorubá, tem muitas características parecidas, às vezes, com os deuses gregos. Então, o candomblé ele não é só uma religião, ele também é uma filosofia de vida, por onde eu enxergo o mundo. Então, quando eu vejo, por exemplo, a gente tem, basicamente falando, né, quando a gente vai numa festa de candomblé, a roda, que a gente chama, que os orixás estão dançando, a gente chama de xirê. E aí tem os 16 orixás. O Exu é o primeiro, o Oxalá é o último. E é muito bonito, que eu acho que o candomblé pode nos ensinar, porque Exu é totalmente diferente de Ogum, que é outro orixá, que é diferente de Oxalá, mas todos dançam juntos no xirê. Então, acho que a gente tem que olhar mais para as diferenças como uma coisa positiva. Oxum, por exemplo, que é um orixá, é diferente de Yansan, mas eu posso aprender com as duas. Né? O jeito de ser mãe das duas é diferente. Eu acho que isso é libertador para a gente que é mãe, que não tem que seguir um modelo de maternidade. Então, Oxum, geralmente, é aquela que vai ser mãe e vai ficar em casa. Yansan, não. Ela tem 9 filhos, ela deixa 2 chifres de búfalo com os seus filhos e vai para o mercado trabalhar. Se os filhos precisarem dela, eles batem o chifre de búfalo e ela vem com a velocidade do vento. E Yansan mostra o quê pra gente? Que você pode ser uma mãe trabalhadora e uma mãe protetora. Que você não precisa ser... para ser mãe, você tem que... Então, eu acho que te dá uma dimensão de liberdade, de você se identificar, né? Então, tem amigas minhas que se identificam mais com Oxum, eu me identifico mais com Yansan, e tá tudo bem. Né? E na nossa sociedade, não. Né? Eles dizem o quê? Se você é mãe, você tem que ser assim, tem que ser assado. E acho que vai nos libertando dessa culpa e desses aprisionamentos. Então, o candomblé, para além da questão espiritual, de eu ir lá fazer meus rituais e minhas coisas, a história dos orixás, os itãs, como a gente fala, me ensina muito. No sentido de eu olhar o mundo, de eu pensar até o meu fazer acadêmico, pensar a minha escrita a partir dessas histórias que os orixás me ensinam. Interessante porque geralmente tem várias pessoas que eu converso e a religião é só um pequeno aspecto da vida deles. Pelo que você está me relatando aí, no teu caso é completamente diferente. É fundamental para quem você é. Fundamental. Eu não seria quem eu sou se não fosse Oxóssi. Eu sou uma filha de Oxóssi, que é o orixá da mata. E eu só sou o que eu sou porque eu sou essa filha de Oxóssi. Porque eu não tomo decisões na minha vida que sejam importantes sem consultar Ifá, né, que são o jogo de búzios. Eu me cuido espiritualmente, eu tenho os meus rituais, eu converso com os meus orixás. Eu acho que eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho essa dimensão espiritual muito fortalecida e que também me devolveu o pertencimento, me devolveu a autoestima. Quando eu olho para a história dos orixás, que Oxóssi é o rei de Queto, e as pessoas às vezes falam para mim, você é muito metida, você anda porque eu não ando de cabeça baixa. Eu falo, mas eu sou filha de Oxóssi, sou filha do rei de Queto, como é que eu vou andar de cabeça baixa? Eu honro o meu orixá, né? E isso te traz também um lugar de pertencimento, de autoestima, de que sim, eu mereço estar dentro desse espaço, porque a gente toma muita porrada. Então, se eu chegasse em casa e não tivesse esse alento, essa proteção, esse sustento, talvez eu não conseguisse fazer o que eu faço. Então, para mim, a dimensão espiritual ela é fundamental daquilo que eu sou. Eu só sou quem eu sou porque eu sou uma filha de Oxóssi. Você só tem ela de filha? Só tenho uma filha. Tu obriga a tua filha a curtir também um candomblé? A minha mãe me obrigava. Ela teve uma fase, quando ela era mais nova, que ela dizia que não acreditava em nada, era ateia. Eu falei, tá bom, garota. Fica aí. Aí eu ficava só pensando, bom, a mãe é macumbeira, a avó era macumbeira, a bisavó macumbeira benzedeira. Uma hora
vai despertar, né? E aí eu deixava, fingia que acreditava, mas aí eu comecei a levá-la e tudo mais, começava a conversar sobre isso, aí ela foi se interessando por ela mesma, assim. Ela gosta, ela não é iniciada ainda, porque eu acho que isso é uma questão que ela que tem que decidir. Diferente do que aconteceu contigo. Contigo, era criança. Eu acho que é uma questão que ela vai decidir. Mas, assim, eu falo pra ela, eu sou o que eu sou por causa disso aqui. Né? Em casa eu tenho orixá sentado, eu levo ela pra... Ensino como é que cuida, ensino como é que a gente cuida de um assentamento, mostro as coisas pra ela. E ela gosta. Já faz alguns anos que ela tem se interessado mais e curtido mais, entendido a importância. Mas... não obriguei, assim. E a gente está num momento, eu imagino que a gente está num momento diferente também, que não estou dizendo que a gente não tem intolerância, que a gente não tem ainda um olhar enviesado para isso, mas está num momento muito melhor, né? Se a gente for comparar com anos 80, 90, a gente está num momento muito melhor em relação a preconceito religioso mesmo, não tá? Eu acho que a gente está, apesar de infelizmente... ter muitos ataques a terreiros ainda. Ainda existem, infelizmente. Com certeza. Outro dia eu vi um cara que ele entrou num terreiro com uma Bíblia. Sim. E ele queria pregar pra todo mundo que tava ali e tal. E isso é a liberdade religiosa dele. Ele falou, que pira, cara. Pira, a imposição, né, da religião dele. Isso aí você tá desvirtuando completamente a ideia da liberdade religiosa. Você tá fazendo é o contrário, né? Exatamente. Acho que o que pega é que as pessoas, Igor, a religião foi tão demonizada que as pessoas, elas não sabem o que é, então elas temem, têm medo. Né? Ah, não, Exu é o demônio. E eu falo, gente, demônio é uma invenção cristã. Não existe demônio no candomblé. Exu é um orixá da comunicação, o primeiro orixá. E as pessoas não têm ideia. Então, também acho que nós pessoas públicas que somos do candomblé, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente também desnaturaliza. Né? Porque eu posto foto, eu falo da religião. Toda vez que eu posto, eu perco seguidor, né? Diga-se de passagem. Eu falo, gente, mas as pessoas não sabiam que eu era... mas eu acho importante a gente falar sobre isso para desnaturalizar mesmo. Quantas pessoas às vezes chegam para mim e falam, nossa, eu não fazia ideia do que era, e aí eu fui ler, eu indico, muita gente, publiquei livros sobre isso na minha coleção, Intolerância Religiosa, que foi escrito pelo pai Sidney. Inclusive sigam o professor Sidney Nogueira, que todo dia ele posta sobre o assunto nas redes sociais. Tu sabe o arroba dele? É Sidney Nogueira? É Prof. Sidney Nogueira, tudo junto, Sidney com I. Tá, vai estar aqui no comentário prof é professor, fixado. Né? É professor Sidney Nogueira, tudo junto. E todo dia ele posta, e eu acho muito legal isso. Né? Porque aí, sobre algum orixá, alguma coisa, porque a pessoa vai lendo e o conhecimento liberta mesmo. Porque eu acho que muitas vezes é isso, a pessoa tem medo, porque ela desconhece, mas infelizmente a gente tem aí um processo de demonização de séculos dessa religião, e nos últimos anos também, né, se intensifica também essa perseguição nos últimos anos no Brasil por conta de discursos, né, que vinham do governo federal e tudo mais, né, de desrespeito às religiões de matriz africana. E eu sempre falo, gente, conheçam, não tem nada, e se você não quer ser da religião, entenda, estude enquanto filosofia, estude enquanto a mitologia. Não precisa ter medo. Acho que as pessoas têm medo porque elas desconhecem. Tem uma pira de... Às vezes eu fico pensando, os caras têm tanto medo de ler sobre ou entender. Será que é uma fraqueza no que ele acredita ele mesmo? Né? E eu vou te confessar também que eu era esse cara cagão. Eu era esse cara que não entendia, por exemplo, eu via pessoas com representações de Exu, uma caveira num trono de caveira, umas paradas assim. Eu ficava, caralho, esse bagulho, como é que isso aí pode ser do bem? Essa era a minha cabeça. E aí eu fui ler e até contato com pessoas que são dessa religião e tal, e eu fui entender que, não é exatamente bem e mal, é uma outra parada. Não sei, tem aspectos muito humanos ali que estão representados também. E, realmente é um trabalho de você deixar de temer mesmo. Isso que você tá falando é muito verdade. É muito verdade. Foi assim pra mim, pelo menos, tá? De perceber que, eu tava tendo uma visão muito cristã
da coisa. E a visão cristã da coisa invariavelmente demoniza, especialmente as religiões de matriz africana, né? Sim, e o bem e o mal tá no nosso coração, né? Porque a pessoa pode ir pra igreja e também rezar o mal. Comum demais. Então a gente sempre fala, o bem, o Exu conhece o nosso coração, né? A gente sempre fala isso, o nosso cara é o coração. Então se você vai lá, né, conversar com o Exu achando que vai enganar, o Exu, ele conhece o seu coração, né? Então quem são bem ou mal, essa questão do bem ou mal que as pessoas colocam, né? Que dentro da nossa perspectiva ela é muito distinta, mas as pessoas esquecem que elas, de olhar o próprio comportamento delas, né? Então no candomblé a gente aprende o iapelê, o bom caráter, que a gente tem que cultivar o bom caráter, que não adianta nada a gente ir lá, fazer todas as obrigações para os nossos orixás e se comportar de maneira desrespeitosa, de maneira leviana, de maneira desonesta, porque os orixás, o que eles querem de nós é que nós tenhamos um caminho, né, em que a gente honrar o nosso orixá é, sobretudo, honrar o bom caráter, a honestidade. Então, as pessoas desconhecem, assim, de fato. Eu sempre falo, bom ou ruim é o ser humano, gente. Né? Eu acho que a divindade não tem nada a ver com isso, né? Tu já teve uma experiência transcendental na religião? Porque, assim, eu fui à igreja há muito tempo da minha vida, vi umas pessoas que pareciam estar tendo umas experiências e tal, e eu nunca senti isso. Tu já sentiu uma parada assim, pra te garantir que aquilo ali é de verdade? Cara, no candomblé, né, é muito bonito quando as pessoas incorporam, né? Quando o orixá vem. E é muito emocionante, né? Eu sou uma mulher de Oxóssi Cunhaçã, mas eu tenho uma devoção muito grande por Ogum, que era o orixá da minha mãe. Então, quando Ogum vem, geralmente eu me emociono muito. As respostas que a gente recebe. Então, o candomblé, ele tem já isso em si, né? Quando você vai num xirê, numa roda, e você vê as pessoas incorporando, você vê os recados que você recebe, você vê... É tudo muito... Me emociona muito. Acho recados? Recados. Toma uns esporros, às vezes? Muitos. Porque precisa aprender, né? Muitos. Mas eu também tive experiências fora do candomblé, né? Porque eu sou uma pessoa do candomblé, mas eu gosto muito de terapia holística, eu gosto de reiki. Eu sou mestre em reiki, eu fiz o curso, eu me aplico o reiki, eu envio o reiki para as pessoas. Eu já fiz, por exemplo... Que é o lance da imposição de mão? Isso. Tá. E aí eu gosto, por exemplo, né? Lance de cristal, eu tô aqui usando ametista, então... A ametista faz o quê, Djamila? A questão do chakra. A ametista é uma pedra muito boa para te proteger de negatividade. Mas, por exemplo, quando você vai alinhar os chakras, você tem 7 chakras, né? E cada chakra tem um cristal de uma cor diferente. Esse que eu tô usando aqui, que é o quartzo rosa, ele é o chakra cardíaco. Então, se você coloca para alinhar o seu chakra cardíaco, que é aqui. E tem um outro aqui também. Essa aqui é outra ametista. Tá. Então, a pedra, por exemplo, olho de tigre...